Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Felipe Nascimento, esse é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta terça-feira. Hoje é dia 26 de julho. A gente começa essa edição falando sobre antecipação de dividendos. O governo enviou ofício para 4 grandes empresas estatais solicitando a possibilidade de distribuição de dividendos trimestralmente. Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal e Petrobras foram consultadas. A Petrobras já distribui seus proventos a cada 3 meses e deve anunciar novas distribuições na quinta-feira, quando divulga os resultados do trimestre. O que pode estar na mesa, na petroleira, é uma proposta para antecipar alguns dividendos do exercício deste ano. Isso ajudaria o governo a abastecer o caixa e cobrir os gastos extras criados pela PEC dos benefícios e também pela desoneração dos impostos federais sobre a gasolina. A Isabela Tacá, que está aqui comigo, tem mais informações sobre esses dividendos. Muito bom dia, Isa. Ótima terça-feira para você. Muito bom dia para você, Felipe. Bom dia a todos. Uma ótima terça-feira. Bom, a antecipação, então, do pagamento de dividendos não é novidade e está previsto na política de proventos da Petrobras. A prática, inclusive, foi feita pela última vez em outubro do ano passado, quando o general Joaquim Silvio Luna antecipou o dividendo do exercício de 2021 no terceiro trimestre. Neste trimestre, o mercado espera, então, que a estatal distribua cerca de 40 bilhões em dividendos. O governo, como maior acionista, ficaria com aproximadamente 11 bilhões neste montante. A Petrobras informou ao mercado que ainda não tem nenhuma decisão tomada sobre novos pagamentos de dividendos neste ano e que qualquer decisão vai ser deliberada pelo Conselho de Administração. E a possibilidade de receber mais dividendos fez com que a Petrobras fosse a maior alta na Bolsa ontem. Não só aqui no Brasil, mas também as ADRs acabaram ficando em alta na Bolsa Americana. E o papel lá fora ainda saltou mais de 1% no aftermarket. Vamos dar uma olhadinha como ficou o gráfico aqui da Petrobras nesta segunda-feira. Olha só, a gente dando uma olhada aqui, né? Petrobras no nosso mapa do calor, maior, né? Tanto as preferenciais quanto as ordinárias, a maior alta nesse cenário. É claro que a questão da alta do petróleo também ajudou, porém, no finalzinho do dia, as ações da Petrobras tiveram um salto também importante. Petrobras 4, né, que é a ação preferencial, subiu 4,67%, a ordinária subiu 4,32%. E aí a gente olha o gráfico aqui da Petrobras, né, que já vinha subindo de alguma forma importante aqui ao longo dos últimos dias, principalmente por conta do rally de preços do petróleo. E aí a gente viu que só ontem chegou aí 4,67 num fechamento de R$ 30,70. Olha só, nos últimos dias, quase 11%, nos últimos 6 dias as ações da Petrobras subiram. E aí, para a gente ter uma ideia dessa mudança, né, desse crescimento ao longo do pregão, olha só no dia de ontem, né, como as ações foram subindo. E aí aqui, né, foi mais ou menos aqui no comecinho do dia que o governo, o Ministério da Economia, o secretário do Ministério da Economia falou sobre esse pedido de antecipação de dividendos, essa consulta às empresas que poderiam fazer essa distribuição trimestralmente. E aí, ao longo do dia, a Petrobras foi subindo aqui, logo no finalzinho, né, subindo quase 1% aí, já no finalzinho do dia. E aí, fechando, né, nesse patamar aí de R$ 30,81, as ações da Petrobras, Petri 4, bastante, né, impulsionada por conta da alta do preço do petróleo e também essa questão dos dividendos. E só para a gente falar aqui do preço do petróleo, né, já dar uma olhada, já antecipar aqui para vocês, o petróleo nesta terça-feira segue nesse movimento de alta, subindo praticamente 1,5%. O petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, está aos $106,68. Então, podemos ver aí mais um dia de otimismo para os investidores de Petrobras, também
por conta desse cenário, já que a empresa vai fazer o anúncio dos resultados nesta quinta-feira e muito provavelmente o Conselho Administrativo vai fazer algum anúncio aí de pagamento de dividendos. Então a gente já vê aí que cerca de talvez 40 bilhões de reais sejam os dividendos da Petrobras nesse exercício. Isa. Bom, agora eu falo do teto de gastos, porque o governo anunciou o corte de 6,7 bilhões de reais do orçamento para fechar as contas e respeitar, então, o teto de gastos. O valor deve ser retirado da saúde e educação. Segundo o secretário do Tesouro e Orçamento, Esteves Conalgo, é possível ali que as duas pastas tenham alguns programas reduzidos ou até mesmo interrompidos, mas que isso não vai afetar o trabalho dos ministérios. Além disso, afirmou que vai ser um bloqueio temporário e que nos próximos meses o orçamento pode ser normalizado. E explicou por que travar ali o dinheiro de saúde e também da educação. Vamos ouvir. É natural que tenha tido um contingenciamento nesses ministérios como saúde e educação, porque o orçamento deles é muito grande. Então é natural que você tenha nesses órgãos um pouco de contingenciamento. Vamos ver como é que vai ser esse mês, mas assim, não é uma falta de critério. A gente sempre observa aquilo que ainda resta a ser empenhado pelos órgãos, aquilo com a disponibilidade que ele tem, quais são as necessidades, e a gente efetivamente trabalha que o orçamento ele vai se distensionando ao longo dos exercícios. Está crescendo a preocupação da construção civil com a alta dos juros e também com a carga tributária. Segundo a sondagem da indústria da construção feita pela Confederação Nacional da Indústria, o custo da matéria-prima foi o problema mais citado pelos empresários pelo 8º trimestre consecutivo. Quase 48% dos entrevistados apontaram esse problema da inflação como o pior deles. Em segundo lugar, aparecem as taxas de juros elevadas, seguida pela crescente também carga tributária sobre o setor. Mas mesmo com um cenário desafiador pela frente, a indústria da construção prevê um crescimento do setor e diz que vai ser superior ao crescimento da economia em geral. A construção civil espera crescer 3,5% nesse ano, enquanto o PIB deve ficar próximo aos 2%, conforme a gente tem visto aí na divulgação dos últimos Boletim Focus. Bom, e as vendas online caem pelo terceiro mês consecutivo e o setor tem recuo de 4,2% no segundo trimestre. Os dados foram apresentados pelo Goldman Sachs e mostram que é a primeira vez desde 2018 que o indicador recua no segundo trimestre. Os motivos para a queda são a volta da venda física em shoppings e transferência de parte dos gastos de produtos para serviços. Outro fator que pressionou o mercado online foi a necessidade de o consumidor reduzir gastos por conta da situação econômica. Sobre as varejistas da Bolsa, o relatório do banco estima que as Americanas e Magazine Luiza vão se expandir no segundo trimestre em vendas no marketplaces, a metade ali da velocidade de expansão de mercado livre. Porém, as vendas gerais ainda vão ficar bem pressionadas. E nos Estados Unidos, o Walmart cortou projeções de lucro trimestral e também anual. O motivo? A inflação. A varejista diz que os consumidores estão gastando mais com alimentos e itens de necessidade básica e menos com eletrônicos e roupas. O Walmart já tinha cortado as projeções de lucro no trimestre passado. As ações da gigante varejista caíram 10% no aftermarket ontem, e hoje já perde mais de 8% no pré-mercado. Os analistas veem o Walmart como um termômetro da economia americana, porque é bastante sensível aos hábitos diários da população. E mostra que se está ruim para a gigante do varejo, que está sentindo os efeitos da maior inflação em 40 anos no país, para as empresas dos demais setores, o cenário pode ser ainda pior. Bom, já que a gente está falando lá de fora, o Ministério da Economia confirmou que o Reino Unido decidiu que não vai mais aplicar medidas tributárias protetivas sobre a importação de chapas de aço e de produtos de aço laminados a frio.
A decisão britânica foi anunciada dias após a Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos também decidir revogar as tarifas de defesa comercial que há mais de 5 anos vinham sendo ali cobradas dos produtos de aço laminados a frio provenientes do Brasil, uma decisão ali na época de Donald Trump. O aço brasileiro se torna comercialmente mais competitivo. O Reino Unido e os Estados Unidos são 2 dos principais mercados para os produtos siderúrgicos brasileiros. Dos cerca de 7,3 bilhões de dólares que o Brasil exportou ao mundo em 2019, mais de 3,4 bilhões de dólares foram destinados ao Reino Unido e aos Estados Unidos. De acordo com o Ministério da Economia, as autoridades britânicas foram convencidas pelo argumento de que o volume da exportação brasileira se enquadrava nos parâmetros de isenção tributária autorizada por acordos assinados no âmbito da Organização Mundial do Comércio. E os países da União Europeia concordaram hoje com um regulamento de emergência para reduzir o uso do gás no inverno em 15%. Enquanto a Europa se prepara para um inverno de suprimentos incertos vindos da Rússia. No Twitter, o ministro de Energia da República Tcheca disse que essa não foi uma missão impossível e que os ministros chegaram a um acordo político sobre a redução da demanda de gás antes do próximo inverno. Ele havia falado numa coletiva de imprensa antes dessa reunião em Bruxelas com os líderes dos 27 países membros para chegar a um acordo sobre o plano para reduzir o consumo de gás na União Europeia. Segundo ele, o novo corte drástico no abastecimento de gás anunciado pela Gazprom é uma prova adicional de que a Europa deve sim reduzir sua dependência o mais rapidamente possível da Rússia. A Gazprom anunciou nessa segunda-feira que iria reduzir drasticamente as entregas de gás russo para a Europa por meio do gasoduto Nord Stream, chegando aí a 33 milhões de metros cúbicos por dia, já a partir de amanhã, usando como argumento a necessidade de manutenção de uma turbina. O volume que vai ser fornecido corresponde a aproximadamente 20% da capacidade do gasoduto. Bom, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que o objetivo de seu país na guerra na Ucrânia é derrubar o governo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A declaração ocorreu em encontro com representantes da Liga Árabe no Cairo, no Egito. Lavrov disse que o governo em Moscou está determinado a ajudar os ucranianos a se libertar do fardo deste regime absolutamente inaceitável, segundo ele. Lavrov disse ainda que chamou o regime da Ucrânia ali, que é absolutamente antipovo e anti-histórico. Essa foi uma das declarações mais enfáticas ali do governo russo no que diz respeito à relação com o governo Zelensky. Você está acompanhando aqui o nosso Morning News direto no canal do YouTube, também no portal bmcnews.com.br e no Profit da Nelogica. Para ter acesso a todos os nossos conteúdos, a íntegra dos programas e também os podcasts com os melhores especialistas do mercado, vai no YouTube e se inscreve aqui no nosso canal. Também, claro, não se esquece de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Vai no YouTube, procura BMC News e faz a sua inscrição. Já somos mais de 343 mil inscritos e a gente quer continuar crescendo, continuar entregando conteúdos relevantes e de muita qualidade para você que nos assiste, para você que está na nossa audiência aqui diariamente. Então se inscreve aqui no nosso canal, ajuda o algoritmo a ficar bem educadinho ali e entregar a BMC para investidores, para todo mundo que se dedica e se importa com o mercado financeiro, com todas as informações sobre política e economia e, claro, quer ficar muito bem informado ao longo do dia. Agora são 8 horas e 45 minutos, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Fabrício Carletti, que é especialista no mercado americano, sobre economia lá nos Estados Unidos e os reflexos que a gente pode sentir por aqui com tudo isso que está acontecendo lá na América do Norte. A gente fala com o Fabrício daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo. Fica com a gente. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq.
E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você quer saber mais sobre economia e investimentos para aproveitar as oportunidades no mercado de trabalho? Eu te apresento o MBA do Terraço. Diga adeus para aquela velha distância entre conhecimento acadêmico e aplicação na realidade, com um curso didático, sem economês e direto ao ponto. E tudo isso contando com o apoio de um time de profissionais especializados em economia, política e investimentos. Fala galera, como vocês estão? Quero te dar boas-vindas no nosso MBA aqui do Terraço Econômico. Vamos nessa? Para saber mais é só clicar no link que está aparecendo aí na sua tela. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Profit, a plataforma oficial da BMC News. Acesse o site e faça um teste gratuito. A economia digital está mais próxima do que você imagina. O aumento da conectividade, tecnologia, blockchain e moedas digitais vieram para ficar. Por isso, investimentos nestes setores não param de crescer. Afinal, o que são criptomoedas? Como investir e quais os riscos e oportunidades que elas apresentam? As suas respostas estão no BMC Day, Criptogames e Blockchain. No dia 2 de agosto, aprenda como surfar nos movimentos do mercado com quem investe na prática todos os dias. Um evento ao vivo e gratuito para investidores iniciantes ou profissionais que queiram saber mais como surfar nas oportunidades do universo digital. Para participar, escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela ou acesse bmcnews.com.br/bmc-day. Bem-vindo de volta aqui ao Morning News, 8 horas e 48 minutos. A gente daqui a pouquinho vai conversar com o Fabrício Carletti, que é especialista no mercado americano, mas antes deixa eu trazer algumas informações aqui internacionais também, porque o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Lloyd Austin, deve vir ao Brasil e pedir aos militares que respeitem a democracia numa reunião que vai acontecer da Defesa das Américas e nesta semana ainda aqui no Brasil. Essa informação ela foi dada por um alto funcionário do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, dizendo que o secretário de Defesa americano vai vir ao Brasil e aí fazer uma conversa com os militares brasileiros. Segundo ele, para a região como um todo, vai trazer uma mensagem muito forte e também muito clara sobre a necessidade dos militares respeitarem as democracias. Os comentários, embora não especificamente voltados ou dirigidos para o Brasil, provavelmente chamam a atenção por conta aí desse cenário da eleição no Brasil. Portanto, vamos ter a visita aqui do secretário de Defesa dos Estados Unidos numa reunião onde a defesa de todos os países que integram aqui a América vai estar presente. E aí, essa questão da eleição e também do respeito à democracia vai ser colocada em pauta. A gente lembra que houve eleição na Colômbia, houve eleição recentemente na Argentina, e sempre essa questão dos militares é bastante presente num ambiente de eleição. Portanto, a gente vê aí e vai ficar, obviamente, de olho em tudo que o secretário norte-americano disser durante essa reunião. Mas o alto funcionário do Departamento de Defesa já comentou ali que ele vai mandar um recado, né, vai fazer um pedido para que os militares usem ali os seus cargos e respeitem a democracia, respeitem as instituições. A gente também tem mais notícias sobre a China, Isa, você tem informações?
parece que a China vai ter um grande investimento, né, no setor imobiliário. Pois é, então a China vai lançar ali um fundo para o setor imobiliário ali para ajudar as incorporadoras a resolver a crise de dívida. O valor do investimento do governo é de até 44 bilhões de dólares para restaurar a confiança no setor. Ainda não foram revelados mais detalhes sobre este investimento, mas a possibilidade do crédito já animou os investidores. As ações de Xangai subiram nesta terça-feira, depois de 3 sessões de perdas, e as empresas imobiliárias chinesas e incorporadoras do continente listadas em Hong Kong saltaram mais de 5%, ampliando os ganhos da sessão anterior. Pois é, Isa, aí, né, a informação que a gente tem é que as bolsas internacionais, principalmente lá na Ásia, elas ficaram em alta nesta terça-feira, principalmente aí com essa perspectiva de crescimento do setor imobiliário, o setor imobiliário que está bastante pressionado na China, justamente aí por conta, desde lá atrás, né, a questão da Evergrande, a possibilidade de um default, a empresa não ter respeitado os contratos, não ter pago as suas dívidas, e aí o governo tendo que fazer algum tipo ali de interferência no setor imobiliário. Então a gente lembra, né, muitos comentários sobre o setor imobiliário chinês, aqueles grandes prédios parados, as pessoas não conseguindo fazer os pagamentos, a Evergrande não conseguindo entregar. Recentemente foi falado ali sobre uma crise hipotecária, onde os clientes não estavam conseguindo fazer o pagamento das hipotecas, e aí isso acabou pressionando o setor imobiliário, e agora a China começa a falar aí sobre um pacote de 44 bilhões de dólares para o estímulo ao setor imobiliário. Isso, de certa forma, acaba ajudando o setor do minério de ferro, principalmente por conta ali das grandes construções que necessitam, né, de vergalhões, necessitam da indústria de mineração e siderurgia. Então, a gente vê que as empresas ligadas ao segmento acabaram tendo um desempenho importante no último pregão. Até mesmo o preço do minério de ferro, nesta madrugada lá na China, está indo muito bem. A gente lembra que ontem o minério de ferro teve um salto muito importante, praticamente mais de 7% na madrugada de domingo para segunda, e nessa madrugada de segunda para terça, o minério de ferro já saltou mais de 5,5%. Também nesse contexto, também nessa situação do pacote ou do estímulo ao setor imobiliário chinês. E aí, né, com essa situação, as empresas acabam tendo um desempenho importante. Porém, lá na Ásia a gente teve esse desempenho, né, de ações, principalmente em Hong Kong e também na China, um bom desempenho. Mas se a gente for olhar neste momento, as bolsas internacionais, elas estão operando num patamar negativo. A gente vê DAX na Alemanha caindo 0,64%, o CAC na França caindo 0,35%, e apenas FTSE no Reino Unido subindo 0,43%, principalmente essas bolsas, né, europeias, bastante apreensivas por conta da questão que a gente trouxe agora há pouco sobre o corte de gás pela Gazprom e também pela União Europeia ter batido o martelo para fazer essa redução de 15% no consumo de gás ao longo do inverno. A gente sabe que ao longo do inverno é quando as empresas, quando as casas, as residências precisam de mais energia, precisam de mais gás para poder fazer o aquecimento, principalmente num inverno rigoroso, como costuma ser lá na Europa. E aí, com essa perspectiva de corte, de redução do uso de gás, as empresas começam a recalcular, a refazer os cálculos sobre o que vai ser necessário para colocar ali a empresa em funcionamento, para ter, né, o mesmo desempenho, para ter os mesmos números. 15% é um número bastante importante, principalmente durante um inverno. Além disso, contribui também toda a expectativa por conta do cenário do Fed. O Federal Reserve começou
hoje a sua primeira reunião sobre discussão da política monetária para saber qual vai ser a magnitude da elevação da taxa de juros. O mercado já precifica uma elevação de 0,75 ponto percentual, ou seja, 75 bases. E aí isso já está mais ou menos precificado, 80% do mercado acreditam que vai subir 0,75, que é uma elevação importante, que é uma contração bastante forte ali na taxa de juros, até mesmo para segurar a inflação, mas já está precificado. Então o mercado não acredita que o Federal Reserve ele vá fazer um movimento mais forte ou vá adotar uma postura mais hawkish, como chama no mercado. E aí essa perspectiva, mesmo que já está precificado, isso acaba trazendo algum tipo de consequência para os mercados. Tanto é que na Europa os mercados estão trabalhando nesse nível mais baixo e também os futuros americanos estão em declínio nessa terça-feira. A gente vê Dow Jones caindo 0,37, o S&P caindo 0,38 e a Nasdaq caindo aí 0,48%. Os futuros americanos em baixa, justamente por conta da reunião do Fed e também daquela informação que a gente trouxe até agora há pouco, que o Walmart reduziu a perspectiva de lucro. É o que o pessoal estava falando. Se tá ruim para o Walmart, que é um gigante varejista, presente praticamente nos Estados Unidos todo, que capta a sensibilidade ali da economia americana, imagina para as grandes empresas, imagina para outras grandes empresas de outros setores. A gente lembra que Big Techs, né, o Google, a Apple, outras empresas acabaram fazendo fortes movimentos de demissão lá nos Estados Unidos, principalmente para conter custos, para tentar ali ter algum contorno em toda essa inflação. E a economia americana, por mais pujante que seja, por mais forte que seja, uma das maiores economias do mundo, ainda assim é bastante sensível a esse processo inflacionário que estamos vendo, principalmente essa inflação muito elevada, a maior inflação dos últimos 40 anos lá nos Estados Unidos. E aí, né, a tentativa do Federal Reserve é elevar os juros para tentar conter a inflação, embora, né, a gente saiba, os economistas falam bastante aqui que nem sempre a elevação de taxa de juros ela consegue segurar a inflação, principalmente quando a inflação vem em alguns pontos específicos e alguns setores específicos, principalmente como a gente tem visto aqui no setor de energia, né? Então a elevação de taxa de juros acaba segurando um pouco aquele ímpeto, né, da economia, porém, no fim das contas, essa inflação aí que vem da oferta, né, da oferta do petróleo, se tem menos petróleo, ou da demanda, se tem mais demanda para o petróleo, essa inflação acaba não sendo segurada ali com toda essa perspectiva de elevação de juros. Mas a gente fica de olho, né? Amanhã, às 4 horas da tarde, o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, ele vai a público falar ali, dar uma entrevista sobre os argumentos para a elevação de taxa de juros, qual que é a visão dele para a economia, qual que é a visão do comitê, né, do FONC, né, do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos para a economia, e aí qual que vai ser essa questão aí. Enfim, essa é a situação, essa é a questão que a gente está vendo lá nos Estados Unidos. E aí, né, os Estados Unidos entrando em algum tipo de movimento de recessão, embora as próprias autoridades lá dos Estados Unidos dizem que não vai haver, né, essa recessão, porque o emprego está muito forte lá, está praticamente em pleno emprego, os Estados Unidos gerando emprego, os últimos dados do payroll mostrando um emprego muito forte, o próprio presidente Joe Biden falando que a maioria dos estados está com um nível de desemprego próximo a 3% ali, então a gente vê, né, que o emprego está forte, mas se os preços sobem, se a economia não está indo bem, se o PMI está em nível contracionista, se os dados, a inflação está alta, se a taxa de juros está alta, aí
tem toda essa compensação entre uma coisa e outra, né? Emprego em alta, mas também todas as outras questões também estão pressionando a economia americana. Qual vai ser o desfecho, qual vai ser a situação que a gente vai ver ali na próxima ata, né, do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. Falando em inflação alta, inflação pressionada lá nos Estados Unidos, a gente também fica de olho na nossa inflação. E a Isabela Tacá, que tem as informações do IPCA 15, que acabou de sair, 9 horas e 1 minuto, Isa. Saíram os dados do IPCA 15? O que eu tenho de informação aqui é que o IPCA 15, então, tem alta de 0,13% no mês de julho. Segundo o IBGE, a expectativa do mercado era de variação de 0,17% de alta. Então, essa informação que a gente acaba de receber do IPCA, que saiu, então, como disse o Felipe, agora 9 horas e 2 minutos, aí saiu exatamente, pontualmente, às 9 horas da manhã, caindo, então, 0,13% em junho, de 0,69% em junho, abaixo da mediante de 0,16%. Então, o IPCA 15 saiu aí, segundo o IBGE, mostrando ali essa alta, segundo a projeção ali feita por economistas, né? Havia uma projeção de alta até entre 0,10% e 0,15%. O prévia oficial, então, foi divulgada agora há pouco. O índice, então, segundo eles, acreditavam que realmente não teria uma grande alta ali devido às reduções de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, cuja alíquota, então, lembrando, foi limitada de 17% a 18% por uma lei nacional. E o grande destaque, segundo economista ali, é a queda no preço de energia elétrica e da gasolina, estimulada pela diminuição do imposto estadual, então, que deve ter tido impacto já nesse resultado do IPCA 15. A gente vai entender, então, os detalhes. O resultado está saindo aos poucos aí, mais uma informação. IPCA 15 acumula alta de 5,79% no ano de 2022 e 11,39% em 12 meses. As informações estão saindo aí devagar, porque foi divulgado aí primeiramente às 9 horas o primeiro resultado, e agora eles vão especificando melhor ali todo o resultado do IPCA 15, mas até então cai 0,13% no mês de julho e acumula uma alta de 5,79% em 2022 e 11,39% em 12 meses, o IPCA, que vem um pouco em linha aí com o que era esperado pelo mercado, influenciado já pelo impacto no preço dos combustíveis, que teve ali uma alteração por conta tanto da lei ali da redução do ICMS, quanto também agora deve ter ainda mais no mês que vem por conta da PEC. Bom, a gente volta a falar de notícias internacionais, porque o McDonald's, né, a gente está falando do Walmart, mas tem vários resultados ali que estão saindo ao longo dessa semana. O lucro do McDonald's foi divulgado, lembrando que a rede saiu da Rússia desde o início ali da invasão da Rússia na Ucrânia, e agora é divulgado então o resultado do segundo trimestre, que é de 1,188 bilhão de dólares, abaixo do esperado pelo mercado. Esse valor é 46% mais baixo do que o registrado no mesmo intervalo do ano de 2021, mas os analistas ali esperavam um resultado ainda menor, de 2 dólares e 47 centos por ação. A receita entre abril e junho totalizou 5,718 bilhões de dólares, 3% a menos do que um ano antes e um pouco abaixo, então, de 5,80 bilhões previstos ali pelo mercado. Então, esse foi o resultado divulgado pelo McDonald's. É isso aí, Isa. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações sobre o IPCA 15, que acabou de ser divulgado. A gente vai trazer os índices, os dados, tudo detalhadinho para vocês. Você que está acompanhando aqui o nosso Morning News no YouTube, no portal ou no Profit da Nelogica, você já segue nossas redes sociais.
Já somos mais de 35 mil seguidores no Instagram e a equipe sempre está colocando muito conteúdo importante lá para você, investidor que quer ficar muito bem informado ao longo de todo o dia, quer saber curiosidades, quer saber coisas exclusivas que a gente coloca no nosso Instagram. Então sabe o que você faz? Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo agora aqui na sua tela e segue a gente no Instagram. Se você não quiser escanear o nosso QR Code, é só você entrar no Instagram, procurar @bmc.news, vai lá e siga a gente nas redes sociais para a gente continuar crescendo também nessa rede social. Bom, a gente volta daqui a pouquinho com mais informações do IPCA, mais informações do mercado, para você ficar muito bem informado no comecinho dessa manhã de terça-feira. A gente volta já. BMC News. Informação que gera valor. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. A economia digital está mais próxima do que você imagina. O aumento da conectividade, tecnologia, blockchain e moedas digitais vieram para ficar. Por isso, investimentos nestes setores não param de crescer. Afinal, o que são criptomoedas? Como investir? E quais os riscos e oportunidades que elas apresentam? As suas respostas estão no BMC Day, Criptogames e Blockchain. No dia 2 de agosto, aprenda como surfar nos movimentos do mercado com quem investe na prática todos os dias. Um evento ao vivo e gratuito para investidores iniciantes ou profissionais que queiram saber mais como surfar nas oportunidades do universo digital. Para participar, escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela ou acesse bmcnews.com.br/bmc-day. Seja bem-vindo de volta! Eu estou aqui no Morning News, 9 horas e 10 minutos, de olho no mercado financeiro depois da divulgação dos números do IPCA, o índice futuro do Brasil aqui subindo 0,02%, ele chegou a ter uma alta um pouquinho maior agora há pouco, mas agora já deu uma arrefecida. Só para a gente dar uma olhada aqui no gráfico de 5 minutos, né? Desde quando começou, desde quando abriu, né? A gente viu um crescimento um pouco maior, agora nesses últimos 5 minutos a gente vê um arrefecimento aqui do índice futuro que está nessa tendência um pouco mais de alta nesta terça-feira, logo depois da divulgação dos números do IPCA. E para a gente trazer, né, detalhadamente os números do
IPCA, porque é muito importante e a gente sempre fica de olho aqui em tudo o que acontece com a inflação. Esse IPCA, como a Isa trouxe agora há pouco, era bastante esperado que as questões relacionadas à energia elétrica e também a preço de combustíveis ficasse um pouco menor e aí trouxesse esse arrefecimento na inflação. Então, só para a gente dar os números gerais aqui, o IPCA 15 do mês de julho veio em 0,13% e a expectativa era 0,17%, lembrando que no mês anterior, em junho, o IPCA 15 acumulou uma elevação de 0,69%. Tá? Então, no ano, nos últimos 12 meses, o IPCA acumulou uma variação positiva de 11,39% e a expectativa era de 11,41%, ou seja, tanto o mensal, o IPCA 15, quanto o dos últimos 12 meses, os dois vieram abaixo das expectativas. O anterior, dos últimos 12 meses, estava em 12,04%, então agora está 11,39%. Esta é a menor variação mensal do IPCA desde junho do ano de 2020, quando essa variação do IPCA 15 veio em 0,02%. Teve variação positiva em 6 dos 9 grupos pesquisados. O maior impacto veio de alimentação e bebidas com 1,16%, que acabou até desacelerando que acelerou em relação a junho, quando veio em 0,25%. A maior variação veio no grupo de vestuário, 1,39%. No ano, o vestuário já acumula uma alta de mais de 11%, 11,01% do vestuário. E aí a gente vê o menor patamar ali, a maior queda, na verdade, foi de transportes, caindo 1,08%. Seguido de habitação, caiu 0,78% e comunicação caiu 0,05%. São os 3 setores ali que ficaram num patamar negativo, tiveram uma deflação. Agora, alimentação ficou com 1,16%, como eu havia dito, e vestuário com 1,39%, os dois maiores as duas maiores altas no IPCA 15, aí depois seguido de despesas pessoais, que subiu 0,79%, saúde e cuidados pessoais subiu 0,31%. A gente fica de olho aqui porque, olha só, segundo o IBGE vai divulgando ali as faixas, divulgando as linhas, divulgando as questões mais centrais ali, né, os microdados, e aí alimentação fora do domicílio subiu 1,27%, já alimentação no domicílio subiu 1,12% nesta variação do IPCA. Olha só, leite longa-vida teve o maior impacto individual, com 0,18 ponto percentual, desses números divulgados, 0,18 ponto percentual foi de leite, que subiu 22,27% nesta última leitura. Uma alta bastante importante. A gente lembra que o leite acaba sendo, né, bastante utilizado, e isso está pressionando bastante a inflação, enquanto a habitação, energia elétrica cai, enquanto combustível cai, o leite sobe bastante. Falando em energia elétrica, caiu 4,61%, muito fruto, obviamente, da redução do ICMS. A gente lembra do decreto e da legislação com redução do ICMS da energia elétrica, né? Muitos, além, é claro, de toda aquela situação da bandeira verde, não ter mais aquela taxa extra sendo cobrada por conta das hidrelétricas, dos reservatórios mais baixos, enfim, a situação vai se normalizando e o impacto e o peso em cima do IPCA da energia elétrica vai ficando menor. E aí a gente fica
de olho, né, na movimentação do mercado, justamente por conta disso, né? O mercado ele acaba ficando, por um lado, animado, por um lado, bastante otimista, que essa pressão inflacionária está desacelerando aqui no Brasil e que isso, obviamente, vai poder ser sentido, né, nas compras de alguns insumos, também no repasse em seus produtos, enfim, em todos os serviços. Então, essas coisas acabam trazendo um certo otimismo. Mas, como a gente estava vendo aqui no índice futuro, que começou com um ímpeto um pouco maior e depois deu uma segurada, isso acontece principalmente por conta das bolsas internacionais, principalmente por conta dos futuros americanos, das bolsas lá nos Estados Unidos, que ainda estão segurando, que ainda estão com toda aquela situação de mais cautela, de mais temor, principalmente por conta da questão do Federal Reserve, que está reunido para definir a taxa de juros. Então, se por um lado a inflação é uma boa notícia, a inflação está trazendo otimismo para os mercados, está trazendo otimismo para os investidores, que vem ali, né, uma pressão inflacionária menor aqui no Brasil. Por outro lado, Nova York ainda dá uma segurada nesse ímpeto, dá uma segurada no Brasil, que ainda não consegue dar essa deslanchada, mas mesmo assim a gente vê, né, o índice futuro subindo, ultrapassando ali os 101 mil pontos, bastante otimista, digamos assim, os investidores no índice futuro aqui no Brasil, que abriu às 9 horas. Daqui a pouquinho, 10 horas, a gente tem a abertura do Ibovespa e aí a gente vê qual vai ser o peso, né? Qual vai ser o peso desse IPCA no Ibovespa. Obviamente, que a gente já comentou aqui, não tem só o IPCA numa agenda positiva desta terça-feira, a gente tem preço do petróleo subindo, a gente tem preço do minério de ferro subindo, a gente tem também toda essa questão dos dividendos, né, da Petrobras e também possivelmente do Banco do Brasil, embora o Banco do Brasil já tenha feito uma sinalização ali de que não vai conseguir fazer adiantamento de dividendos, não vai mudar sua política de dividendos a pedido do governo. Então, o Banco do Brasil avisou que vai manter sua política de dividendos, vai manter a distribuição do jeito que foi, do jeito que sempre foi, do jeito que consta na política da empresa. Então, possivelmente apenas Petrobras. Petrobras com lucro, só no primeiro trimestre foi lucro de 44 bilhões de reais. Até o governo falava, né, que é um lucro absurdo, um lucro muito grande, muito forte, muito importante para ser em meio, né, a uma crise de combustível, em meio a uma crise de energia, em meio a uma guerra. O governo falava que era um lucro absurdo. E agora o governo faz esse pedido aí para antecipação, ou pelo menos para distribuição dos dividendos da Petrobras, se beneficiando, obviamente, desse lucro. O petróleo segue em alta, em perspectiva de alta. A gente vê que a demanda está retomando, né, um crescimento, a demanda pelo petróleo, e a oferta ela não fica normalizada. Até mesmo países estão liberando suas reservas estratégicas para tentar reduzir um pouco do preço do combustível no cenário internacional. Por quê? Porque a demanda está forte, está normalizando, mas a oferta ainda fica devendo, principalmente por conta da Rússia, que foi sancionada e não pode distribuir o seu petróleo no cenário internacional. Além disso, a OPEP, que reduziu a produção de petróleo ao longo dos últimos anos por conta de Covid, por conta de pandemia, por conta de demanda, e aí agora ela vai aumentando gradualmente a oferta de petróleo, a produção de petróleo, e o cartel se reúne periodicamente para definir, né, qual vai ser o incremento na produção. Enfim, a gente fica aí de olho, né, nessas pressões, mas o que se sabe é que a Petrobras, o mercado está projetando lucro grande também, muito forte, talvez até próximo ali aos 44 bilhões
de reais que foram auferidos no primeiro trimestre. Então, nesse segundo trimestre, provavelmente a Petrobras vai ter novamente lucros desta magnitude. E aí, distribuindo seus dividendos, distribuindo o resultado, né, parte desse lucro para o mercado, e o governo federal, como maior acionista da petrolífera, vai abocanhar boa parte desses dividendos e colocar a casa em ordem, ou pelo menos tentar colocar a casa em ordem ali. O governo já falou que precisa desse dinheiro para fazer um equilíbrio financeiro de todo o dinheiro que colocou ali na PEC dos benefícios e desonerações fiscais. O governo desonerou principalmente questão de combustível, energia elétrica, entre outros fatores ali, e isso evidentemente faz falta, né? Se você deixa de arrecadar por um lado, faz falta, precisa colocar dinheiro no bolso de algum outro lado. E a gente segue vendo aqui os impactos de tudo isso no mercado financeiro, trazendo para vocês todas essas informações. E agora a Isa tem mais notícias aí, mais novidades do mercado para a gente. Do mercado internacional, continuando aqui sobre a temporada de balanços lá dos Estados Unidos, já falei aqui do McDonald's, agora eu trago então o resultado da Coca-Cola, que registrou lucro ajustado no segundo trimestre acima das expectativas. O lucro líquido, então, por ação da Coca-Cola foi de 0,44 dólares entre abril e junho, ou 0,70 em termos ajustados, superando aí a previsão dos analistas consultados, que previam um lucro de 0,69 dólares. A receita no segundo trimestre foi de 11,3 bilhões de dólares, 12% acima do apurado no mesmo intervalo de 2021 e acima dos 10,6 bilhões de dólares esperados pelo mercado. A companhia informou ainda que a suspensão de seus negócios na Rússia, em razão da guerra na Ucrânia, teve impacto de 2% ali, entre 1% e 2% em sua receita líquida e lucro operacional de cerca de 0,03% em seu lucro por ação ajustado. No pré-mercado ali de Nova York, a empresa, no momento, tem alta de 0,74% a 62 dólares e 65 centos por ação. Então, esse foi o resultado da Coca-Cola no segundo trimestre, aí, que superou as expectativas mesmo com a falta ali da Rússia, né, por conta das sanções econômicas. Foi registrado também, foi divulgado, aliás, a receita e o lucro ajustado da GM, que ficaram ali acima do esperado no segundo trimestre. A General Electric teve ali um prejuízo líquido por ação de 0,78 centos entre abril e junho, mas em termos ajustados teve lucro. O resultado ajustado foi mais de 3 vezes maior do que o registrado um ano antes, quando o lucro por ação foi de 0,22, foi 22 centos, superando ali a previsão dos analistas, que previu um lucro por ação de 37 centos. A receita do período somou 18,646 bilhões de dólares, apenas 2% acima do apurado no mesmo intervalo do ano passado, mas ficou 17,46 bilhões de dólares acima das expectativas do mercado. Já o fluxo de caixa veio 199 milhões de dólares menor do que o registrado um ano antes, totalizando então 162 milhões de dólares no segundo trimestre, porém melhor do que o consenso ali, que era de fluxo até negativo, de 806 milhões de dólares. Então, mais um resultado que foi registrado aí acima das expectativas, tanto Coca-Cola quanto a GM. A gente tem informações também sobre o petróleo, que pelo segundo dia, devido a preocupações com a falta de oferta ali, sobe. O petróleo sobe, então, pelo segundo dia, com preocupações sobre aperto na oferta europeia, depois que a Rússia, que é uma importante fornecedora de petróleo e gás natural para a região, cortou o fornecimento. Lembrando que a gente falou mais cedo aqui que houve uma reunião com líderes da União Europeia, chefiado ali pelo ministro da Energia da República Tcheca, onde eles acordaram que realmente vão ter que reduzir em 15% até o ano que vem o consumo do gás, por conta ali do anúncio da Rússia de que a partir desta quarta-feira irá suspender ali boa parte da entrega deste gás. Então,
Por conta disso, acaba influenciando também ali na falta de oferta, acaba influenciando e pressionando os preços do petróleo também. Os futuros de petróleo Brent para a liquidação em setembro sobem 1,63%, aliás, a $106,86 o barril, ampliando um ganho ali de quase 2% de ontem. E já o WTI de setembro avança 1,85% a $98 o barril, subindo 2,1% em relação a ontem. A diferença entre o benchmark e o europeu e o norte-americano ali aumentou para níveis não vistos ali desde junho de 2019. Ontem aí a Rússia então reforçou o aperto de gás na Europa quando a Gazprom disse que o fornecimento do Nord Stream 1 para a Alemanha iria cair apenas 20% da capacidade. O corte vai deixar os países incapazes, então, de cumprir metas de reabastecer o armazenamento antes do inverno. A maior economia da Europa enfrenta um potencial de racionamento que pode levar os usuários finais a trocar seu gás por derivados de petróleo, principalmente o diesel, o que também traz riscos, né? Já que a Rússia fornece também a maior parte do diesel da região e os preços para os motoristas devem aumentar, então a situação é bem grave lá na Europa. Eles que estavam reunidos ali pela manhã, né, todos os líderes da reunião europeia, e além desse acordo de diminuir em 15% o consumo de gás de toda a Europa, até o ano que vem, até pelo menos março do ano que vem, ele vai pegar todo o inverno por conta dessa falta de entrega da Rússia. Eles também prolongaram sanções contra a Rússia até o ano de 2023. Então, nessa reunião, eles fizeram um comunicado à imprensa. O Conselho decidiu, então, prolongar por mais 6 meses, então até o dia 31 de janeiro do ano de 2023, as medidas restritivas que têm como alvo setores específicos da economia russa. Essas sanções, inicialmente introduzidas em 2014 em resposta às ações da Rússia que desestabilizaram a situação da Ucrânia, ali desde a invasão da Crimeia, foram significativamente alargadas desde fevereiro deste ano, ali desde a invasão na Ucrânia, depois da agressão militar não provocada e injustificada da Rússia contra a Ucrânia, segundo este comunicado. Atualmente, essas sanções incluem um largo espectro ali de medidas setoriais, incluindo restrições financeiras, energéticas, tecnológicas, de bens de utilização, industriais, de transporte e de bens de luxo. Muitas empresas norte-americanas, empresas também da União Europeia saíram ali da Rússia numa tentativa de punir ali a economia russa. Então, eles decidiram nesta reunião que vão prolongar essas sanções contra a Rússia até o ano de 2023. Pois é, tem informações aqui, a gente ficando de olho em tudo que está acontecendo lá no leste europeu, principalmente depois da assinatura daquele acordo para o escoamento dos grãos da Ucrânia pelo Mar Negro. E aí a gente tem informações de que ataques com mísseis nas regiões costeiras do Mar Negro geraram incertezas na Ucrânia se a Rússia vai manter esse acordo para permitir a exportação dos grãos. Os primeiros navios da Ucrânia poderiam zarpar aí em alguns dias, segundo esse acordo. Porém, houve ataques ao longo do fim de semana e a Ucrânia diz que houve ataques também nos últimos instantes. Houve lá ataques, houve mísseis no porto de Odessa. Um porta-voz da administração militar disse que outro míssil atingiu a região de Odessa nesta terça-feira. Outro míssil atingiu a região de Odessa nessa terça-feira. E aí, ainda as autoridades ucranianas estão pensando se isso seria ali uma retaliação justamente por conta do acordo. Embora esse acordo foi costurado com as Nações Unidas, com a Turquia, houve um entendimento para esse escoamento de grãos, porém a Rússia segue fazendo ataques. A Rússia diz que são ataques a instalações militares e que não tem como alvo principal o porto ou as instalações ou até mesmo os navios que estão se preparando para carregar os grãos da Ucrânia para o resto do mundo. Porém, a Ucrânia diz
que a Rússia segue fazendo constantemente ataques à região. O aumento, né, no preço da energia e a ameaça de fome em vários países pobres mostram como esse maior conflito da Europa desde a Segunda Guerra está causando impacto muito além da Ucrânia. Só para a gente lembrar, esse conflito entre Rússia e Ucrânia já entrou no 6º mês, né? Desde fevereiro que há esse conflito, que há invasão da Rússia contra a Ucrânia, que há bombardeios constantes na região e até mesmo a Rússia já dizendo que além da costa ali eles querem fazer uma incursão um pouco mais aprofundada na Ucrânia e até mesmo retirar Volodymyr Zelensky do poder. E voltando, né, essa questão do porto, essa questão dos grãos, o exército ucraniano diz que nessa terça-feira foram feitos ataques com mísseis russos no sul e que as forças ucranianas tentaram e até conseguiram fazer algumas baixas no inimigo. O porta-voz da administração militar de Odessa disse que um míssil atirado em direção ao Mar Negro havia atingido a região, mas ele não soube explicar se houve mortos ou qual a extensão desses ataques sobre os navios ou sobre essa exportação de grãos. Ao leste de Odessa, perto da costa ali do Mar Negro, a infraestrutura portuária em Mykolaiv foi danificada por este ataque também. O Ministério da Defesa da Rússia, ele não falou sobre esse ataque específico, porém tem dito desde o fim de semana que essa situação de bombardeios nessas regiões portuárias, eles são feitos especificamente em alvos militares ou buscando alvos militares para que não haja contrapartida, para que não haja nenhum tipo de ataque das forças ucranianas contra as forças russas. Então, a gente fica de olho aqui para saber exatamente qual a extensão desses ataques. A gente fica monitorando para entender a extensão desses ataques e saber exatamente o que pode acontecer em nível global, já que a Ucrânia tem cerca ali de 20 milhões de toneladas de grãos em seus silos, em seus reservatórios ali, esperando para serem exportados para vários países do mundo, assim como fertilizantes, já que a Ucrânia é um importante produtor de fertilizantes no cenário global. Inclusive, até mesmo o Brasil fez uma importação de fertilizantes, tanto da Ucrânia quanto da Rússia nos últimos tempos, né? Então, para poder ter uma safra mais robusta, uma safra mais forte, é necessário esses fertilizantes aí para poder ter essa safra melhor. E o Brasil, evidentemente, com seu agronegócio pujante, precisa bastante aí desses fertilizantes. E aí a gente fica de olho para saber qual a extensão disso, já que a Ucrânia relata que desde o fim de semana estão sendo feitos ataques constantes a essas instalações portuárias lá que dá saída, que dá escoamento ao Mar Negro. Então, já que a Rússia segue com esses bombardeios, não se sabe se os navios vão conseguir zarpar, vão conseguir sair carregados desse porto. E se saírem carregados, será que a Rússia vai fazer algum tipo de ataque especificamente aos navios? Vai afundar os navios carregados com toneladas e toneladas de grãos? A gente ainda não sabe, mas certamente os militares, as autoridades ucranianas estão monitorando de perto essa situação para até mesmo impedir ou fazer algum tipo de proteção para os navios que precisam sair pelo Mar Negro. Eu estava até vendo ontem mesmo o Ale de Lara, que sempre está aqui com a gente, parceiro nosso, aqui na BMC, que inclusive deu entrevista ontem no BMC News com a Paula Moraes, falando sobre a movimentação de navios nos portos. Existe uma movimentação muito pequena de navios nos portos ucranianos. Já nos portos da Romênia e de outros países ali
que compõem aquela região próxima ali ao Mar Negro, que escoa a produção para o Mar Negro, tem uma movimentação muito forte, muito robusta de navios. Mas na Ucrânia é uma movimentação muito pequena, muito específica. Fora isso, o que o Ale de Lara comentou também? Ele falou que não se sabe se as empresas que fazem seguro dos navios aceitariam fazer seguros dessa produção, desse escoamento lá da Ucrânia, porque a possibilidade de haver um ataque, a possibilidade de haver bombardeios contra esses navios é muito grande. E aí, primeiro, a empresa de seguro vai aceitar fazer algum tipo de seguro desse navio, dessa produção, né, dessa carga? Se aceitar, qual é o custo disso? E aí um custo mais elevado no seguro aumenta o custo do grão, aumenta o custo de transporte e isso vai impactando em cadeia até elevar consistentemente o preço do grão para o consumidor final. E aí o fim dessa história a gente já sabe, é inflação na veia, é inflação subindo em vários produtos, em vários itens, tanto da cesta básica quanto de outras cestas de produtos que a gente bem já sabe. Bom, são 9h36, falei bastante aqui, acabei comendo um pedaço do BMC News, mas a Paula me perdoa. É o seguinte, eu volto amanhã com a Isabela Takaki a partir das 8h30 da manhã, aqui com o nosso Morning News, os principais destaques, as principais notícias que você precisa saber para ficar muito bem informado e fazer ótimos negócios ao longo do seu dia. Você fica agora com o BMC News, Paula Moraes e todo o time trazendo os principais destaques, as informações do mercado, economia e política no BMC News. E fique com a gente, daqui a pouquinho o BMC News, eu volto amanhã. Um abraço, tchau, tchau.